Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem contigo, com a sua família. Nós vamos hoje para mais uma aula do curso de Discipulado Cristão. E na aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre o discipulado. O que é o discipulado, por que devemos ser discipulados e a importância de estarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Primeiramente, nós precisamos conceituar o que significa a palavra discípulo. A palavra discípulo vem trazer a comparação a um aluno, a um aprendiz, aquele que segue alguém, né? Aquele que está aprendendo com seu mestre e procura seguir o seu mestre nas suas atitudes e nos seus ensinamentos. Trazendo para a nossa realidade cristã, o discipulado nada mais é do que ensino bíblico básico para o novo convertido, para aquele que entregou sua vida a Jesus e que precisa ter um ensinamento dos fundamentos da fé cristã e da vontade de Deus para a sua vida. É como a construção de um edifício, onde nós primeiramente precisamos aplainar o terreno, né? Deixar limpo o terreno, deixar ele pronto e apto para ser utilizado para uma construção. E nesse momento que nós entendemos, né, por esta fase de aplainar o terreno, traz a alusão do cristão que está iniciando na fé. Ele precisa de fato ter um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro de seus pecados. Ele deve procurar abandonar os seus antigos pecados, deixar o seu passado, né, de ações pecaminosas, de falhas e erros para trás, para que ele possa então, nesse terreno já aplainado, nivelado, poder edificar esta construção, né, que seria a morada de Deus. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai se referir a nós cristãos como templo do Espírito Santo, ou morada de Deus, né? Para isso, nós precisamos de fato entender esse conceito, que é a edificação da nossa vida espiritual em Deus. E após nós estarmos, então, aplainando esse terreno, nós devemos, então, dar início à construção, à colocação dos alicerces, dos fundamentos da fé cristã, através do conhecimento da palavra de Deus, através do estudo de forma sistemática, de forma disciplinada, né? Nós devemos então procurar meditar nas Escrituras para conhecer os fundamentos da fé cristã, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, da vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós então colocamos este alicerce, quando nós fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus, nós podemos então buscar crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus, conhecendo então a vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus para nossas vidas, procurar então meditar mais profundamente nas Escrituras, aprender de fato aquilo que Deus tem planejado para os seus filhos, aquilo que Deus tem planejado para toda a humanidade. E nós então, fazendo isto, nós podemos edificar a nossa vida espiritual em Deus. Também, claro, com o aprendizado da palavra de Deus, nós devemos então praticar a vontade de Deus em nossas vidas. Nós devemos praticar a palavra de Deus em nosso dia a dia. Isso vai fazer com que nós venhamos a estar firmados na rocha. Estamos então praticando a vontade de Deus e isso vai nos fortalecer em nossa vida, na nossa caminhada cristã. O testemunho de um cristão, ele é muito importante, porque ele reflete quem nós somos em Cristo. Através do seu testemunho, através do meu testemunho, nós podemos alcançar vidas para Jesus. Nós podemos levar pessoas a Cristo. E isso é algo que não tem preço, nós não podemos quantificar o prazer, a graça e a honra de poder levar pessoas a Cristo, de estar através das nossas atitudes, do nosso testemunho no dia a dia, levando Cristo às pessoas. Então, meus queridos, quando nós continuamos a edificar esse prédio, esse edifício, buscando colocar em prática o que nós aprendemos de Jesus, o que nós aprendemos da palavra de Deus, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento dele. E ele vai nos fortalecendo, ele vai nos trazendo novas revelações, ele vai edificando cada vez mais o nosso espírito nele. E assim nós podemos então servir, nós podemos então seguir em frente nesta jornada maravilhosa que é a nossa vida com o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, vai nos chamar de pedras vivas. E por que, meus queridos, ele faz essa comparação? Porque nós, como sendo filhos de Deus, nós que outrora éramos pecadores, éramos falhos, éramos inimigos de Deus, estávamos distantes da vontade de Deus, agora nós somos discipulados, agora nós somos trazidos para a luz de Cristo.
E isso faz com que nós venhamos a ser trabalhados como uma pedra, como uma rocha, né? Você já viu um escultor que pega uma pedra, né? Ou que pega ali um objeto, né? Em que ele vai esculpir, ele vai trazer forma àquele objeto, que antes não tinha forma. Era uma pedra qualquer, era um pedaço de barro, né? Ele vai esculpindo aquele objeto e transformando aquilo em algo que tem vida, numa imagem que traz vida, que traz, de repente, alegria, esperança. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer esculpir nós como uma rocha, como uma pedra, para que sejamos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus é a pedra de esquina, é a pedra principal desse fundamento, deste edifício chamado a casa de Deus, a igreja. Ele é o principal, ele é a peça principal desse edifício. Por isso, todas as demais peças precisam ser esculpidas, moldadas conforme esta peça principal. É claro que o Senhor Jesus não pode ser comparado, mas nós podemos sim fazer aquilo que ele nos enviou para fazer nesta terra. Sermos luz deste mundo e sal desta terra. Fazemos com que as pessoas enxerguem Cristo através de nossas vidas, através de nossas atitudes e de nosso testemunho. Com certeza, meus queridos, você já passou por situações em que você não entendeu por que você estava passando por aquilo, de repente uma provação, uma aflição, uma tribulação na sua vida, mas era Deus moldando o seu caráter, Deus moldando o seu pensamento, o seu coração para Ele, para que você suportasse com fé, com paciência e com temor a Deus. Para isso, você passou por isso, e com certeza, se você passou dando glória a Deus, passou com paciência, se mantendo fiel, você com certeza refletiu a luz de Cristo. Com certeza você deixou um testemunho para que pessoas vissem como Deus é grande, como Deus pode transformar um ser tão falho como nós em uma pessoa que suporta as provações com fé, paciência e alegria. E como nós falamos, que o apóstolo Pedro nos comparou a pedras vivas, né? Em 1 Pedro 2,5, eu quero ler esse trecho para você, porque é uma passagem maravilhosa que precisa ficar gravado no seu coração e na sua mente. Ele diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluias! E tudo isso para a glória de Deus, meus queridos. Olha só, nós somos edificados, nós somos trabalhados para sermos casa espiritual e sacerdócio santo. Você sabe o que significa a palavra sacerdócio? O sacerdote era aquele que ministrava a Deus, aquele que estava à disposição de Deus para fazer a sua obra, seja no templo, seja no tabernáculo, mas ele oferecia sacrifícios. Era o sacerdote que recebia as ofertas do povo, sejam os animais, sejam os alimentos, né? Mas era ele que recebia esses sacrifícios e entregava a Deus. É isso que nós somos chamados para fazer. Nós devemos entregar sacrifícios agradáveis para Deus. E qual é o sacrifício que Deus espera de nós? Nós vemos também o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, dizendo para nós, no capítulo de número 12, né? Ele vai dizer que nós devemos oferecer a Deus nossos corpos, as nossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Talvez você enxergue, né, o sacrifício, ou seja, aquilo que nós entregamos a Deus, sejam as ofertas, os dízimos, seja um louvor a Deus quando nós estamos junto com outros irmãos na igreja ou em algum outro lugar. Quando nós oferecemos um louvor a Deus, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos sacrificando a Deus. Também, claro que tudo isso também é um sacrifício a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, ele vai muito além. Ele diz que nossas vidas, os nossos corpos, a nossa alma, o nosso espírito, deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida deve refletir santidade. A nossa vida deve refletir uma vida voltada e consagrada à vontade de Deus. Nós devemos viver para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nesta passagem que nós acabamos de ler. Que nós devemos ser de fato
a cada dia de nossas vidas um sacrifício vivo, um sacrifício de pedras vivas que estão em constante renovação e transformação para a glória de Deus. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você planeja precisa ser para a glória de Deus. Precisa ser com este objetivo de oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As nossas atitudes precisam ser cada dia mais santas. Por isso também que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos seguir a santificação, a qual sem ela nós não veremos a Deus. E isso é muito importante e muito sério, meus queridos. A santificação precisa ser priorizada em nossas vidas, para que então nós possamos refletir a imagem de Cristo, para que então nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Porque o discípulo é aquele que faz o que o seu mestre faz. O discípulo é aquele que segue o mestre, aquele que segue as pisadas de seu mestre. Para isso então nós devemos estar praticando a palavra de Deus em todos os nossos dias. Meus queridos, o discipulado é uma ordenança do Senhor Jesus para a igreja, para todos nós. Ele vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19 ao 20, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Ou seja, o discipulado, fazer discípulos, é uma ordenança para todo crente, para todo aquele que creu, que entregou sua vida ao Senhor Jesus e quer segui-lo. Nós devemos então fazer discípulos e discipular, ensinar, fazer com que as pessoas se acheguem a Deus, mas também permaneçam em Deus, permaneçam na palavra de Cristo e procurando fazer a vontade dele. Isto é o discipulado. Nós talvez tenhamos uma imagem de que o discipulado é apenas um curso durante alguns meses, preparatório talvez para o batismo, em algumas denominações o discipulado é usado para isso também. E não tem nada de errado com isso, mas o discipulado, para nós, ele deve ser permanente. Nós devemos ser discipulados a cada dia até que Cristo volte. Até que Ele retorne, meus queridos, o nosso coração precisa ser discipulado, precisa ser treinado e ensinado a adorar o único Deus verdadeiro e a fazer a sua vontade. Lá em João capítulo 14, verso 21, o Senhor Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que pratica, é esse o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Glórias a Deus. Meus queridos, que maravilhoso poder então ser reconhecido pelo Senhor Jesus como um amado de Deus e receber a manifestação de Cristo em nossas vidas. Essa manifestação ela ocorre em várias situações, nas provações, nas aflições, nas tribulações, mas também nos momentos alegres, nos momentos em que nós estamos felizes, que nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas também em momentos em que Ele deseja manifestar algo de sua parte, revelar algo da parte dele para você. Ah, meus queridos, como é maravilhoso receber revelações de Deus, seja através de visões, seja através de uma palavra profética, seja através de sonhos, Nós devemos buscar isso incessantemente. Devemos buscar estar em águas mais profundas na presença de Deus. Não estarmos ali no raso, apenas de forma superficial, aprendendo as coisas básicas, mas sim desejar o profundo de Deus, receber um conhecimento de Deus, uma revelação, um dom espiritual. Nós precisamos desejar, nós devemos buscar isso da parte de Deus. E é claro, o Espírito Santo ele concede a cada um conforme a sua vontade. Ele sabe aquilo que cada um de nós deve receber para a glória dele, para a glória de Deus. E por último, meus queridos, por que então nós devemos ser discipulados e formar discípulos? Primeiro, porque isto é uma ordenança, conforme nós acabamos de ler, acabamos de citar, Mateus 28, do verso 19 ao 20. Mas também porque para sermos verdadeiros cristãos, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos que cumprir a vontade do Senhor. Nós devemos ter em nosso coração um desejo, uma vontade de alegrar o coração de Deus, de vê-lo feliz. E qual é a maior alegria de um pai? É ver o seu filho obedecendo. É ver o seu filho obediente na sua vontade, nas suas orientações. É ver que seu filho está caminhando
conforme Ele planejou, conforme Ele escreveu, conforme Ele desejou em seu coração. Essa é a maior vontade de um pai que ama o seu filho. Então Deus, por nos amar, deseja que nós sejamos obedientes. E esta é uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração, a obediência, né? Porque muitas das vezes nós queremos sacrificar, nós queremos fazer atos, né, de sacrifício, e nada de errado com isso. Mas como o Senhor Jesus, como Deus disse em sua palavra, lá no livro de Samuel, né, 1 Samuel, quando ele vai falar com o rei Saul, através do profeta Samuel, ele vai dizer para o rei Saul: melhor é obedecer do que sacrificar, porque ele deseja que a sua vontade, que a sua ordenança, que o seu ensinamento seja praticado através das nossas ações, através da nossa vida. Que nós sejamos filhos obedientes de um Deus amoroso, de um Deus que deseja o nosso bem, de um Deus que deseja que nós estejamos com Ele para sempre. E Ele sabe que se nós não andarmos em obediência, nós não poderemos estar com Ele naquele grande dia, naquele dia final em que Cristo reunirá todos os filhos de Deus e o levará para si, para viver o milênio, né, nesta terra, para viver o milênio de Deus, para depois estar com Deus por toda a eternidade. Então, meus queridos, a palavra de hoje é obediência. E para sermos obedientes, nós temos que conhecer a vontade de Deus, conhecer os ensinamentos de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante. Por isso que nós estamos falando sobre discipulado na lição de hoje. Que você possa então meditar mais, que você possa refletir naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós procuramos ensinar aqui hoje. Que você possa a cada dia estar se esforçando para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, com suas ações, com as suas obras e também com seu coração para Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. I saw you gave sight to the blind.